Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as conjunções adverbiais. Nós vamos revisar um pouco das conjunções adverbiais para que nós possamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. As conjunções adverbiais. É um conteúdo que vocês já estudaram em séries anteriores, mas nós vamos revisar para que vocês fiquem bem espertinhos na atividade. Então vamos lá. As conjunções. A conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos de uma mesma função na oração. Então, aqui as conjunções adverbiais, elas classificam-se de acordo com a circunstância que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então vamos lá. Por exemplo, as causais vão indicar uma causa e assim por diante. Então vai ficar fácil de vocês entenderem esse conteúdo. As causais, elas vão indicar uma causa da ação expressa na oração principal. As conjunções causais são o porquê, visto que, como, uma vez que, posto que e etc. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então vejam que a oração porque o rio transbordou indica uma causa do porquê a cidade foi alagada. Então é a causa, o rio transbordou. Então o porquê, ele está iniciando a oração que indica a causa. Consecutivas, elas vão indicar uma consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são o que, precedido de tal, tão, tanto e tamanho. Então, uma dessas expressões vão aparecer antes na oração. De sorte que, de modo que. Então, a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, qual foi a consequência da casa custar caro? Ela desistiu da compra. Então, o preço da casa gerou uma consequência. Ela desistiu da compra. Condicionais expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. Então, uma condição para acontecer alguma coisa. As conjunções condicionais são o se, o caso, desde que, contanto que, sem que e etc. A que nós mais utilizamos no dia a dia é o se. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, qual é a condição para deixar o recado? Se não encontrar em casa. Se encontrar, não vai ter necessidade de deixar o recado. Então, quer dizer, qual é a condição para deixar o recado? É se não me encontrar em casa. Você fala assim, se minha mãe deixar, eu vou na sua casa. Então, qual é a condição para você ir na casa do seu amigo? Se a sua mãe deixar. Então, isso que é condição, tá? Então, quer dizer, a sua ação de ir na casa do amigo está relacionada ao fato da sua mãe deixar, a condição de sua mãe deixar, tá? A vontade de ir na casa do amigo, né? Mas agora é o momento de ficar em casa, se cuidar, tá? Então, vamos lá, a próxima. Concessiva indica um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são o embora, a menos que, se bem que, ainda que, contanto que e etc. Ali tem um exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos.
Aqui aconteceu que a oração que tem a conjunção, ela apareceu antes. Isso pode acontecer, tá? Como também poderia essa oração aparecer de uma outra forma. Ocorreram vários imprevistos, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, tá? Então, essa questão da oração com a conjunção aparecer antes, ela pode acontecer principalmente no caso das concessivas. Vamos lá. Conformativas. Elas indicam uma conformidade em relação à ação expressa pelo verbo na oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo e etc. Então, notem que aqui apareceu a conjunção como. Às vezes na frase, lá no exercício, pode aparecer a conjunção como, para que você não confunda com as comparativas, que também tem como, você tenta substituir pelo conforme. Se você conseguir substituir pelo conforme, ela é conformativa. E o segundo aqui, ele não é numeral, tá? Segundo quer dizer de acordo, conforme. Então, tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Tudo ocorreu segundo estava previsto. Então, sempre que a gente tiver dúvida numa conjunção, no exercício, eu posso tentar a substituição. Tá? Se eu conseguir substituir, isso eu vou ter mais certeza de qual tipo de conjunção ela é. Então, nas conformativas, quando eu realizo o exercício, geralmente eu tento substituir pelo conforme. Tá? E eu memorizo a conjunção conforme. Comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que e etc. Então, lembram que lá no conforme tinha o como? Aqui também apareceu o como. Então, por isso que é importante você ver o sentido. Olha, ele tem estudado como um obstinado. Então, aqui está comparando essa pessoa, tá? Como um obstinado, tá? Aqui você tem assim uma comparação, tá? Eu faço o bolo como minha mãe, quer dizer, a forma de eu fazer é igual à forma que a minha mãe faz. Então, esse que é o sentido da comparação, tá? Você compara alguma coisa a outra. Finais. Elas exprimem uma intenção, ou seja, uma finalidade. O objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, por quê. Tá? Lembra que o porquê também indica causa. Tá? Então, se aparece o porquê e você não sabe se é finalidade ou se é causa, então tenta substituir por uma oração final, que indica finalidade. Tenta substituir por a fim de que. Então, eu sempre guardo essas duas expressões, para que e a fim de que, tá? Para não confundir com outras. Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, qual foi a finalidade de eu sentar-me na primeira fila? Para que eu pudesse ouvir melhor. Então, o a fim de que indica finalidade. Temporais. Demarcam em que tempo ocorreu o processo expresso na oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Eu me sinto segura assim que fecho minha casa. Então, quer dizer, em qual momento eu me sinto segura? Assim que fecho a porta da minha casa. Eu me sinto segura quando eu fecho a porta da minha casa, tá? Então, essas orações que começam com as conjunções temporais, elas indicam tempo.
proporcionais. Elas vão indicar uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos e etc. Então, quanto menos trabalho, tanto menos tenho vontade de trabalhar. Então, as orações proporcionais, elas vão indicar como se fosse uma medida de alguma coisa que acontece em relação à outra. Quanto mais eu durmo, mais preguiça eu tenho. Às vezes você fala isso, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende. É proporcionalidade, tá? Vamos lá, para a próxima. Aqui nós temos uma dica. Estude para saber na ponta da língua, no mínimo, uma conjunção de cada grupo. Então, por que isso é importante? Porque no decorrer da vida você sempre vai se deparar as conjunções. Então, seja num texto que você esteja lendo, numa prova de um concurso, num vestibular, em qualquer situação da sua vida, muitas vezes você vai ter que analisar, entender o sentido de alguma coisa. As avaliações externas hoje em dia, Prova Brasil, outras provas que você venha fazer, muitas vezes o que é mais importante na gramática não é a gramática em si, mas o sentido que uma palavra desempenha dentro da frase, dentro do texto. Porque mais importante é você entender o sentido. Então, você tem obrigação de saber pelo menos uma conjunção de cada grupo para que você entenda melhor o sentido atribuído nas orações dos textos nos quais você lê, em qualquer disciplina, não só em língua portuguesa. Então, por exemplo, olhem lá, se você memorizar o porquê, que indica causa, o motivo, então as frases que indicam causa, você pode usar o porquê. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Então aqui está indicando a causa. Uma conjunção que você pode memorizar que indica condição, o se. Então, olha, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Tá? Isso não é só um exemplo. Se você precisar da professora, pode ligar, pode entrar em contato. A consequência é o que precedido de tão, tal ou tanto. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Então, quer dizer, qual foi a consequência de ter gritado tanto? Ficaram roucas. Comparação, o como. Meu pai age como agia meu avô. Tá? Então, está comparando o pai com o avô. Conformidade, tá? Conforme, lembra do conforme. Não usem o como para não confundir. Então, lembra do conforme e lembra também que você pode trocar o como pelo conforme. O passeio ocorreu como havíamos planejado. O passeio ocorreu conforme havíamos planejado. Tá? Concessão, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Tá? Então, indica uma concessão. O que é uma concessão? Quer dizer, como estava tarde, talvez a gente não fosse visitar. Nós abrimos uma exceção. Então, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, ali, olha, do tempo, você pode memorizar o quando. Quando ouço esta música, penso em você. Quer dizer, em qual momento, em qual tempo eu penso em você? Quando ouço a música. Finalidade, para quê? Todos se esforçaram para que tudo desse certo. E proporção, a proporção que. Então, quer dizer, quanto mais lia, mais aprendia. A proporção que lia, mais aprendia. Então, você pode tanto memorizar como a proporção que, como o quanto mais. Cuidado para não confundir o quanto com o quando. O quando é tempo, tá? E aqui uma frase para a gente finalizar.
quanto mais você estuda, mais você aprende e se aproxima dos seus sonhos. Então ela indica a proporção. E eu espero que vocês estudem, tenham um foco, um objetivo na vida de vocês e consigam realizar esse objetivo, tá? Um beijinho, tchau, tchau. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.